Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos tratar de alguém que tem ganho muito protagonismo na cena política e que costuma ser retratado como uma figura moderadora, como um democrata e, pasmem, até mesmo como um liberal. Estou falando aqui do senhor Rodrigo Maia, atual presidente da nossa Câmara dos Deputados. Como divulgado na última edição da revista Cruzoé, em reportagem cujo link vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir, o senhor Rodrigo Maia parece estar articulando em sigilo e às nossas expensas duas comissões de juristas ou de supostos juristas para promover alterações legislativas bem importantes. Vamos a elas. A primeira alteração diz respeito ao modo de uso de dados sensíveis confidenciais em inquéritos criminais. É a chamada Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito penal, um assunto para lá de polêmico, sobre o qual talvez vocês já tenham lido na imprensa, mais especificamente no grupo antagonista Cruzoé, que de fato tem se debruçado muito na matéria ao longo dos últimos dias. E do que estamos falando aqui? Estamos falando de dados pessoais, de dados sigilosos, mais especificamente de dados do COAF, de dados sobre rendimentos de pessoas ou de rendimentos um tanto suspeitos, das chamadas movimentações atípicas. Estamos falando do uso desses dados por autoridades encarregadas de inquéritos criminais. Como noticiado por Cruzoé, essa comissão, presidida pela filha de Gilmar Mendes, essa comissão pretende restringir muito esse uso. E restringir de que forma? Em relação ao COAF, mais especificamente, que parece ser um núcleo de preocupações para esses tais juristas, em relação ao COAF, o projeto se destina a evitar o uso generalizado de informações do COAF por parte do Ministério Público, como ocorre hoje. A pedido de procuradores, a pedido de membros do Ministério Público, as autoridades encarregadas de investigações podem sim ter livre acesso a dados do COAF. Só que isso não interessa à tal comissão dos juristas. E assim, ao que tudo indica, parece que essa lei virá a ser aprovada no sentido de impedir esse livre acesso, no sentido de determinar que uma autoridade do Ministério Público, um promotor de justiça ou um procurador, só possa ter acesso a dados delicados do COAF por autorização judicial, tornando definitiva a tão famosa liminar de Toffoli no caso Flávio Bolsonaro. Vocês lembram? Aquela canetada de Toffoli, onde o ministro da Suprema Corte decidiu que o Ministério Público só poderia ter acesso a dados do COAF mediante autorização judicial, o que dificulta e atrasa o andamento dos inquéritos, dos processos criminais. E aqui ficam duas perguntinhas interessantes. Primeira perguntinha: não soa um pouco estranho que essa comissão de juristas seja presidida exatamente pela filha de Gilmar Mendes? Não seria esse projeto um projeto de lei confeccionado sob medida, entre aspas, para que essa lei venha a nortear, venha a orientar o entendimento de certos juízes ditos garantistas? Fica a pergunta, afinal, perguntar não ofende.
E outra pergunta muito importante para o bom andamento dos nossos inquéritos, dos nossos processos penais. De que forma as autoridades investigativas, polícia, MP, vão ter acesso a dados que podem ser cruciais, que podem ser indícios importantíssimos de ilícitos, como, por exemplo, corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito? De que forma? De que forma vamos poder dar mais celeridade a esses inquéritos para evitar prescrição, para evitar fuga dos envolvidos, para evitar destruição de provas, coação de testemunhas? De que forma? Acho que esse tal projeto de lei vai exatamente na contramão dessa proposta de celeridade. Só que as coisas não param por aí. Rodrigo Maia, também como noticiado por Cruzoé, organizou uma outra comissão de juristas, essa encarregada de rever a lei de lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, essa outra comissão de juristas é toda formada, segundo Cruzoé, é toda formada por advogados que defendem indiciados ou réus em processos de corrupção e lavagem de dinheiro, exatamente o objeto da lei. É quase como que a raposa vigiando o galinheiro. Então, ainda segundo Cruzoé, qual seria o propósito dessa revisão da lei de lavagem de dinheiro? Abrandar as penas da lei, reduzir o número de anos, obviamente, e temos aí também outras propostas um tanto curiosas que eu vou tentar traduzir do juridiquês para vocês aqui, para o nosso português corrente. Temos uma proposta um tanto bizarra por parte de um desses advogados de descaracterizar como crime de lavagem de dinheiro qualquer conduta que venha a ser praticada por advogados. Ou seja, advogados estão imunes à prática de lavagem de dinheiro, segundo a proposta desse colega integrante da comissão. E temos uma proposta ainda mais bizarra de uma advogada que sugere na comissão que o crime de lavagem de dinheiro deixe de ser um crime permanente. E aqui abro um parênteses para tentar explicar um pouco a vocês. O que é um crime permanente? Em poucas linhas, crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Exemplo muito claro, extorsão mediante sequestro. Enquanto a pessoa permanece em cativeiro, quer ela fique em cativeiro por uma semana, um mês ou um ano, aquele crime estará sendo consumado durante todo o período do cativeiro. Da mesma forma, no crime de lavagem de dinheiro, enquanto estiverem sendo praticados atos destinados a tal lavagem do dinheiro, o crime estará em plena consumação. E qual o interesse dessa advogada em fazer com que o crime de lavagem deixe de ser permanente? Aqui torno a abrir um parênteses para outra explicação técnica. De acordo com o nosso Código Penal, em se tratando de crime permanente, como a extorsão mediante sequestro e a lavagem de dinheiro, a prescrição só começa a correr a partir do dia em que cessa a permanência, ou seja, no caso de extorsão mediante sequestro, a partir do dia em que a vítima é liberada do cativeiro. E no caso do crime de lavagem de dinheiro, a partir do momento em que cessam as práticas de lavagem. Dessa forma, é claro que essa senhora, essa douta colega, que pretende fazer com que o crime de lavagem deixe de ser permanente, quer, na verdade, que a prescrição comece a correr bem mais cedo. E dessa forma, seus clientes, seus investigados, réus em operações como a Lava Jato, estarão liberados muito mais cedo, graças ao Instituto da Prescrição. Então vejam vocês, esses dois projetos de lei tão enfatizados pela revista Cruzoé
e capitaneados por uma figura como Rodrigo Maia, que é ele mesmo, juntamente com seu pai, César Maia, vereador aqui pelo nosso município do Rio. Essa dupla é investigada pelo menos desde 2017 por crimes ou eventuais práticas de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Desse modo, esse senhor Rodrigo Maia, o tal moderador democrata e que muitos chamam de liberal, o que é verdadeiramente assintoso, esse senhor pretende mesmo legislar em causa própria, legislar em seu próprio benefício. E de toda essa história sórdida que nos é relatada por Cruzoé, ficam aqui dois pensamentos que eu gostaria de lançar para a reflexão de vocês. O primeiro diz respeito ao próprio papel da imprensa numa sociedade democrática. Imprensa muito bem representada, nesse caso, pelo grupo antagonista Cruzoé, que vem desnudando os bastidores, ou melhor, os podres da nossa política e até do nosso judiciário. Contudo, a par desse grupo antagonista Cruzoé, indago a vocês: que outros veículos de mídia vocês enxergam verdadeiramente emparedando poderosos, deixando os donos do poder durante entrevistas, durante reportagens, matérias, deixando essas pessoas embaraçadas a ponto de ficarem sem palavras? Vocês enxergam isso na mídia brasileira? Quero fazer essa enquete aqui. Por favor, deixem os comentários aqui. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito. Eu particularmente não enxergo. O que eu vejo em grande parte da mídia, na mídia dominante, são entrevistas, reportagens que mais parecem um concerto de amigos, que mostram muitas vezes o servilismo do entrevistador ou entrevistadora junto ao entrevistado. São pessoas que são incapazes de fazer perguntas muito embaraçosas, perguntas muito delicadas e embasadas em documentos de processos, investigações, porque, convenhamos, aqui entre nós, a maioria esmagadora da classe política tem muitos podres, e podres já amplamente desnudados e evidenciados diante da sociedade. Mas boa parte da mídia, infelizmente, se cala e deixa essas pessoas num papel muito confortável, poupa, acaba blindando esses políticos, e aqui me refiro a políticos dos espectros ideológicos mais diversos. Então, com exceção de veículos como, por exemplo, o Antagonista e Cruzoé, tendo a ter muita dificuldade em enxergar essa imprensa que incomode, que verdadeiramente incomode. A segunda e última pergunta diz respeito à própria qualidade dos nossos políticos, que não aterrissam de Marte, pelo contrário, que são eleitos por nós. Nós vamos às urnas votar em todas essas pessoas. E aqui indago a vocês: o que será que um eleitor de Rodrigo Maia, de César Maia e de tantos outros coronéis populistas por aí, o que será que esses eleitores efetivamente esperaram dos seus mandatários? Que tipo de projetos concretos para o país, para os seus estados, essas pessoas foram capazes de oferecer? Ou será que os eleitores se contentam com um papel bovino, bem passivo, de optar sempre por mais do mesmo, pelo menos pior, entre aspas, que não existe, porque ladrão que rouba, que desvia 10 mil, 100 mil, vai desviar 10 milhões, vai desviar 1 bilhão, vai desviar o que for. Quem não tem respeito com o dinheiro público, com as verbas do pagador de imposto, vai manter mesmo essa postura de coronéis, como Renan Calheiros, como Bolsonaro, como Rodrigo Maia, como Lula, como todos esses que temos visto há décadas. E aí acabo trocando uma ideia com vocês, que é
uma ideia de revolta, de indignação. Por que votar sempre nessas mesmas pessoas? Por que não se recusar a votar nessas pessoas? Por que não exigir uma qualidade melhor de políticos? Enquanto essas pessoas frequentarem as urnas, vamos puni-los sim com o nosso voto nulo, já que nós somos obrigados, nós somos uns escravos aqui, somos obrigados a ir às urnas, o que já é uma aberração, porque o voto é um direito, e direito você exerce se quiser. Já que nós somos obrigados, vamos jogar lá o 99, se for para eleger essas pessoas, vamos anular o nosso voto. Caso contrário, vamos começar a formar novos grupos políticos de pessoas preparadas, de pessoas que tenham propostas concretas e que sejam comprometidas com uma ortodoxia fiscal, com respeito ao dinheiro público e, sobretudo, com propostas efetivas de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de educação, que é uma pauta tão crucial para esse país e da qual ninguém trata com seriedade, infelizmente. Vamos tentar rever esse conceito enquanto ainda nos resta alguma perspectiva. Vamos tentar formar novas lideranças e apostar nessas lideranças e deixar essas figuras de coronelismo todas para lá, todas encostadas, relegadas ao desemprego, porque sem o nosso voto, essas pessoas no mercado privado não conseguem nem varrer o lixo, nem para isso essas pessoas têm competência. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.